Opa, beleza? Hoje eu vou contar da época que eu morava na cidade, né? Naquela última casa que eu morei. E que a minha vizinha era sonâmbula. Não teve lá um grande feito e tudo mais. Mas lembrando que eu sempre morei em sítio, então pra mim a vida na cidade ali é cheia de informação, né? Então quando eu chego lá, eu lembro a primeira vez que eu fui num prédio e eu ficava olhando pela casa dos outros. Eu acho que isso daí é errado, na verdade eu acho que é até crime se for ver, né? Pensando bem. Mas de ficar vendo na casa dos outros, assim, né? Por exemplo, era o apartamento do meu tio e a gente tinha ido pra lá e eu vi, foi a primeira vez que passou o filme South Park, né? O filme era no 8h30 no cinema, que passava depois do Gugu ali no Domingo Legal. E eu vi na casa de outra pessoa esse filme pela janela. Então, era legal demais esse negócio de ter outras pessoas ali. Sabe o filme Paranoia, que o cara fica com binóculo observando? Se eu morasse na cidade, eu acho que eu ia fazer isso, né? Não tô falando que é certo, mas é porque é muito diferente, a mesma coisa de ter um Big Brother ali, né? É estranho, várias vidas, vários casos, né? Enfim, só sei que eu morava nessa casa e tudo mais, e aí à noite, né, eu escutava de vez em quando um barulho, só que eu sempre fui da madrugada. Na época eu tava lendo o livro Crônicas do Mundo Emerso, né? Eu não sei se alguém aí já leu, né? E eu lendo ali e tudo mais, e aí eu escutava uns barulhos assim e tudo mais na casa do vizinho, né? Eu falando, caramba, o que é isso, né? Ainda lembro que nessa época, a vizinha do outro lado, né, que era parede com o meu quarto ali, ela tinha tido nenê, e aquele raio daquele moleque desgraçado, ele acordava todo dia exatamente 3 horas da manhã. É o capeta aquele moleque, não é possível. Só essa horário? Tá errado, né? Tinha um outro galo também descontrolado lá, desregulado, sabe? Galo geralmente é quando tá acordando o dia ali, começando o dia, né? Mas aquele lá era tipo 9h30 da noite e ele começava a cantar, sabe? Eu não sei o que é, você tava fazendo freelance à noite, mas enfim, era cantor. E aí tinha esse raio desse moleque que acordava só de madrugada pra me acordar também, né? Mas aí eu escutei um outro barulho mais de longe. Levantei e saí procurando assim pra ver o que era, o que podia ser, né? E aí pro vizinho de baixo, tinha um muro, né? Não tão alto, dava assim no meu pescoço, mais ou menos, né? E tinha um pé de limão que tampava um pouco da visão, né? Mas ainda assim você conseguia ver o vizinho, né? Ali a casa do vizinho, a área dele do fundo, né? Que aí de vez em quando a gente passava ali, cumprimentava, né? Quando tava pegando limão e tal, né? Porque o quintal da minha casa era mais alto do que o da casa deles, né? Então a gente passava aqui em cima, falavam oi, eles aqui, beleza. Normalzinho ali, um contato de vizinhos, né? Sempre gente boa, eles, né? E tal. Aí, eis que eu começo a escutar um barulho. Eu olho lá, tem um vulto da menina, que tinha uma mocinha que morava lá, né? Na época ali, eu chutei que eu devia ter uns 15, 16 anos, ela devia ter uns 13, 14. E eu passei ali, olhando ali e tal, né? Não vi buia de nada assim diferente. Beleza, fui dormir e tal. Quando veio no outro dia, de novo, sabe? E daí o cachorrinho brincando lá fora assim, e eu vi o vulto de alguém. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Umas horas dessa, tipo, tudo apagado, só essa área aqui de fora acesa, mexendo, né? Aí no outro dia não teve nada. Quando veio no outro dia, um outro barulho. E eu não queria, tipo, ir lá e ficar assim, sondando, né? Esse daí é chato pra caramba, né? Então eu só tava, tipo, dando a pescoçada ali, né? Aí eu falei, não vou aguentar, eu vou ter que ver, né? Desculpa essa pessoa se, se ela descobrir isso, mas eu falei, vou ter que ver. Fui lá e meti o carão, assim, pra ver mesmo. No meio, ó, desse jeito, assim, no meio dos limão, né? E é isso que eu vejo. Essa menina, bonita, bonitinha, era 3 horas da madrugada, ela com o olho fechado, né? Bonitinha ali, tudo assim, com o olho fechado, só de como é que fala? De pijaminha, sabe? De carcinha com a camisetinha. E pulando corda. 3 horas da manhã essa menina, esse raio dessa menina pulando corda. Eu falei, não é possível isso. Na época não se tinha celular, pelo menos eu não tinha, né? Mas não tinha nada assim, né? Pra ser uma prova depois, né? Eu sei que eu tô falando aqui, parece que é coisa muito errada, gente. Mas é só uma coisa que aconteceu ali, não aconteceu nada depois disso, né? Mas eu digo, vocês devem estar pensando, nossa, mas ele queria fotografar e tal. Não, era só pra provar que eu não era louco, porque eu conto isso daí hoje em dia, ninguém acredita, porque ninguém viu. Mas aconteceu, né? E aí tava essa menina, 3 horas da manhã, 3h20 pra ser preciso, porque eu ainda olhei no relógio da parede. E o cachorrinho brincando ali em volta, né? Eu não vou falar o nome do cachorro, porque senão é certeza que vão saber quem que é, porque eu lembro o nome do cachorro. Mas é o nome de uma grande figura da história do Brasil. Ai, caralho. Eu tô falando demais já.
Vocês vão descobrir quem que é essa porra. E aí tava lá essa menina, bonitinha ali, cabelinho lisinho e tal, tudo, pijaminha, carcinha, azul carcinha, né, camisetinha branquinha, e pulando corda. Tchau, tchau, tchau. 3 horas da manhã. Vocês acreditam? E aí eu contei no outro dia, falei, você não vai acreditar. Contei pro meu irmão, ele falou, mentira. Eu falei, não tô te falando e tal. E depois a vergonha de olhar pra cara dessa menina, porque vai que ela sabia que eu tava lá, só que eu falava, pô, mas eu acho que não é assim que funciona o sonambulismo, né? Eu falei, mas se ela não tivesse sonâmbula? Mas ela tava, porque não fazia sentido. E depois eu fiquei sabendo relato que talvez ela fosse mesmo, né? E ela ficou ali durante uns 20 minutos, sabe? E só eu acordado, só eu vi aquilo. E foi muito sinistro. E aí ela, tipo, com o olho fechado, pulando corda ali. Aí ela pegou, parou, teve uma hora assim, colocou a corda, entrou pra dentro de casa e foi dormir. E eu fiquei, gente, que negócio que é esse? Né? A cidade é muito louca, cara. Né? Acostumado com sítio, só ver vaca e cavalo pra todo lado. E o pessoal da cidade meio loucão, meio pichuruco das ideias. Enfim, só sei que esse daí foi o dia que eu vi a minha vizinha sonâmbula pulando corda. Sinistro de se ver. Enfim, é isso, é curtinho. Não vou me estender mais, senão vou acabar falando demais aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado e falou! Fui!